E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje eu estou gravando vídeo com o Rodolfo ouvindo lá de cima. Então, eu não sei se eu tô muito... Qual é a palavra? Não, eu não quero que pareça que eu não tô à vontade, entendeu? Mas eu fico um pouco tímida. É isso, entendeu? Eu tô um pouco encabulada. Essa é a palavra que eu queria usar. Mas vai dar tudo certo, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz aí recentemente. Eu fiz muitas leituras, entendeu? Vocês vão ver que tem muita farofa, mas tem livro nacional, tem farofa internacional. Farofa nacional não tem, só tem na cabeça nacional, mas tem várias farofas internacionais. Então eu tenho várias coisas pra falar pra vocês. Livros de lançamento, livros mais antigos. Eu tô muito leitora. Mentira, eu não tô não, mas eu já tenho... Acho que eu já vou falar de 9 livros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros, então vai ter um pouco pra cada um. Vários livros eu gostei bastante. Não foram vários que eu favoritei, mas tem 2 favoritos. Mas também tem livros que eu não gostei, nem um pouco, tá? Então vocês vão entender. Alguns livros eu já fiz vídeo, então eu não vou me estender muito nesses. Eu vou tentar não me estender em todos, né? Porque se eu me estender em todos... vamos ter um vídeo de 1h30 aí. Mas vou tentar ser objetivo e vocês sigam as dicas, por favor. Comprem usando o nosso link, tá? Do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, pra Amazon Submarino Americanas, beleza? Então tá. Bom, vou começar então já com o nacional. Uma coisa cult, uma coisa cabeça, entendeu? Não é farofa, a farofa já vem. Primeiro vem uma entradinha, uma saladinha, que é o A Palavra Que Resta, do Stênio Gardel. Esse é um livro nacional que se eu não me engano, ele saiu em 2021. E eu peguei pra ler ele recentemente. Eu recebi essa dica no grupo de apoiadores do Vitor, do Geek Freak. Eu tava lá no grupo, uma das seguidoras dele, que também é minha seguidora, viu algum vídeo meu que eu falava que eu tava gostando muito de ler esses livros nacionais contemporâneos, né, tipo da Carla Madeira, e aí ela me deu essa dica, ela falou: Paulo, acho que você vai gostar desse livro. E eu já falei sobre ele aqui em alguns outros momentos, tipo sinopse dele, ainda não tinha falado sobre o que eu tinha achado, e aí eu peguei esse livro pra ler. Ele é um livro fino, olha, não é um livro muito grosso, ele tem 150 páginas, não vou dizer que é um livro rápido necessariamente de ler só porque ele tem 150 páginas, mas eu já vou chegar lá. A Palavra Que Resta conta a história do Raimundo, né, do Raimundo. O nome dele é Raimundo, que eu já li esse livro em final de janeiro. O Raimundo, ele tem 71 anos de idade, ele já tá ali, né, na sua terceira idade. Ele tem algumas reflexões sobre a vida dele. O Raimundo, ele é um homem gay. Ele é um homem gay que, enfim, nasceu e cresceu nos interiores, numa outra época do Brasil, num outro momento. Então ele ficou meio que no armário todos esses anos. E o ponto qual que é? O que é mais legal desse livro? O que você vai querer ler o livro? O Raimundo, quando ele era adolescente, ele morava com os pais nesse sítiozinho, né, nessa chácara, nessa coisa meio fazenda, mas assim, pobres, tá? Eles não eram fazendeiros, não, porque quando a gente usa a palavra fazenda, né, parece... Quando ele morava nesse lugar, ele não estudava, porque o pai dele queria que ele trabalhasse na roça, e aí ele tinha um amigo, um melhor amigo, e ele começou a descobrir a sexualidade dele com esse amigo. Até que o amigo tava sempre muito confuso, será que ele queria isso ou ele não queria? E tudo escondido, né, óbvio, da família, até que o amigo foi embora e deixou uma carta pro Raimundo. Ele entregou uma carta pro Raimundo e ele foi embora. O Raimundo tentou reencontrar ele e não conseguiu. Depois disso, a família do Raimundo descobriu que ele era gay e expulsou ele de casa. E aí, agora que o Raimundo tem 71 anos e ele tem essa carta na mão que ninguém nunca leu pra ele e nem ele leu porque ele é analfabeto. Ele não aprendeu a ler até agora. E agora, aos 70 anos de idade, na terceira idade, ele decidiu aprender a ler pra poder ler essa carta e entender, tipo, tudo que aconteceu ou, na verdade, não aconteceu durante a vida dele enquanto, né, adolescente, adulto e tal, e agora que ele já tá, né, idoso. Então, gente, é um livro incrível. Fala muito também sobre como a própria comunidade gay teve e tem ainda muita dificuldade de aceitar a comunidade trans. Então também tem várias questões aqui nesse livro envolvendo o Raimundo e uma mulher trans que ele conhece, e como é um relacionamento muito difícil no começo e depois, enfim, vai mudando. Então é muito legal. O livro começa do presente do Raimundo mais velho, mas depois vai voltando desde o passado e vai contando a história de vida do Raimundo inteira. Gente, esse é um livro incrível. Muito incrível. É um livro que, assim, que me deixou com o coração apertado. É um livro muito reflexivo principalmente sobre a vida do homem gay. É uma realidade que eu não conheço, né? Porque eu sempre morei em capitais. Eu morava no Rio, agora eu moro em São Paulo. Já nasci numa época diferente. Eu nasci nos anos 80. Não que nos anos 80 tenha sido um ano muito progressivo, mas hoje em dia... Progressista, né? A palavra melhor. Mas hoje em dia é bem diferente do que era no passado. Então eu não posso dizer que eu entendo 100%, mas eu faço uma ideia de como foi pra esse
personagem. Livrão, gente. Muito bom mesmo. Muito obrigado pela dica. Inclusive, eu comprei o e-book desse livro por R$13 na época. E aí, gostei tanto que comprei o livro físico pra minha estante, porque eu quero guardar essa história pra sempre. A próxima leitura que eu fiz foi uma leitura que eu fiz em conjunto com os apoiadores do canal e foi A Trança, da Laetitia Colombani. A Laetitia, ela é francesa e ela era atriz de cinema, etc, etc. E ela resolveu escrever um livro. Então, esse é o primeiro livro que ela publicou. E esse livro foi um sucesso muito grande. Ele já vendeu, tipo, mais de 1 milhão de cópias. E ele vai virar filme. Então, em breve, a gente vai ver o filme desse livro aqui, A Trança. Ele conta a história de 3 mulheres. Uma mulher, que é a Smita, ela é uma mulher indiana. A Julia é uma mulher italiana. E a Sarah é uma mulher canadense. Então, você vai acompanhar a vida de cada uma dessas mulheres em pontos totalmente diferentes do mundo e realidades totalmente diferentes. A Sarah, que é canadense, ela é uma advogada de sucesso que descobre uma doença gravíssima. A Julia, ela é essa mulher italiana. Ela é um pouco mais jovem. Ela herda um estúdio de perucas, né? Eles são especializados em fazer perucas. E a Smita é uma mulher indiana. Ela é uma Dalit, né? Que é a casta, é a menor casta da Índia. A menor não, a maior, mas a casta que tem menos poder aquisitivo e que tem um monte de questão, que inclusive na Índia as pessoas são tratadas como nem humanas elas fossem, né? Dessa casta. E ela obviamente sofre várias questões. Ela tem uma filha pequena que ela gostaria de dar um futuro diferente do que ela hoje vive, né? Então ela vai viver todas essas questões da Índia sendo uma Dalit. Então a gente vai acompanhar a vida dessas 3 mulheres e em algum momento a vida dessas 3 mulheres vai se entrelaçar, né? É um livro rápido de ler, ele tem 200 e poucas páginas e foi uma leitura muito legal. Eu gostei bastante desse livro. Eu falei muito dele com os apoiadores na época, a gente discutiu várias coisas. Eu acho que assim, tem algumas questões aqui, você vai sempre ter um personagem que você gosta mais do que o outro. Então eu gostei muito mais da Smita, que é essa mulher indiana. Era muito mais interessante de acompanhar a vida dela, mas é uma vida dura, uma vida difícil. Então você vai ficar um pouco mais angustiado do que com as outras personagens. A vida da Sarah, por ela ter essa doença, você fica um pouco curioso também pra saber qual vai ser o desenrolar, principalmente dessa coisa da doença na vida de uma mulher bem-sucedida e como que a doença é encarada pelas pessoas que trabalham com ela, né? Como que ela é vista tendo uma doença, sendo uma pessoa que sempre pareceu infalível e agora ela tem uma questão que, né, atrapalha, entre aspas, o dia a dia dela. Então assim, eu achei muito legal. A Julia realmente não é minha personagem preferida. Eu acho que a reflexão final desse livro é legal, mas eu não gosto, assim, é muito complicado de pensar no final desse livro. É impossível de falar pra vocês, porque senão eu vou dar um mega spoiler aqui. Mas o final desse livro, que é o que liga essas 3 personagens, eu fiquei na dúvida se eu achei... Eu achei interessante, mas eu fiquei na dúvida se eu achei bom. Eu fiquei com medo de estar romantizando algo que eu não deveria estar romantizando. Porém, é a realidade, né? A gente sabe que é a realidade que acontece o tempo inteiro no mundo, o tempo inteiro tá acontecendo, e a gente nem para pra pensar muito sobre esse assunto. Então eu acho que é legal você ler e entender um pouco mais dessa questão toda, que eu não posso dizer qual que é, mas eu fico na dúvida ainda se a autora não deu uma romantizada muito forte nesse aspecto. De novo, é uma resenha de esfinge, porque eu não posso dar detalhes sobre esse final, mas se você fosse apoiador do canal, você saberia o que eu estou falando, que a gente discutiu sobre isso a fundo, e várias pessoas tiveram algumas opiniões contrárias ou não sobre esse mesmo assunto, então não é uma unanimidade, então leia e me diga. Uma amiga que me indicou esse livro, ela me indicou em dezembro, e aí quando foi em janeiro eu comprei esse livro, saiu no ano passado também pela Intrínseca, capa dura. Ele tá sempre custando um preço bom, agora na Semana do Consumidor o e-book tava num preço bom, mas ele sempre tá custando tipo R$29 capa dura, que eu acho um bom preço, principalmente pra um livro que saiu no ano passado, né? Eu não falei, eu esqueci de falar, mas pra Palavra que Resta eu dei 5 estrelas e favoritei, pra Trança eu dei 4 estrelas. Próximo livro que eu li foi Morte no Nilo, da Agatha Christie, que eu li nessa edição aqui da HarperCollins. Na verdade, eu não li exatamente nessa edição da HarperCollins, eu li numa edição, não me lembro de qual editora que era, LPM, eu acho. LPM Pocket, porque eu queria ler esse livro em e-book. Porque eu li, eu acho que eu tava viajando, alguma coisa assim, e eu queria ler no Kindle, e a HarperCollins não tem o Morte no Nilo pra Kindle. Que eu me lembre, não tem. O que eu achei foi desse nessa edição da LPM Pocket. LPM, sei lá. E, se eu não me engano, tava disponível no Kindle Unlimited. Então foi ótimo, porque eu nem paguei por ela. Mas eu não lembro, tá? Eu posso estar falando tudo errado aqui. Mas enfim. O que importa é, li Morte no Nilo, principalmente porque ia sair o filme. Eu fui convidado pela Disney e pela 20th Century Fox pro lançamento, pra pré-estreia. Que inclusive eu fiz um Arrume-se Comigo no meu TikTok. Se você não viu, vá lá ver meu Arrume-se Comigo no TikTok. E me seguir no TikTok, por favor. Que a gente falou, não falei muito do livro. Na verdade, eu só mostrei
mostrei minha roupa lá. Mas eu, na época que eu vi o filme, eu cobri. Fiz uma cobertura jornalística nos meus histories. Então, quem também me acompanha no Instagram também viu. Olha eu aqui divulgando as minhas redes sociais pra você. Ele conta a história de um grupo de pessoas que se conhecem mais ou menos. E eles vão pra um navio. Navio não, na verdade é um vapor, né? Que é falado inclusive no filme. Ele não é bem um navio, ele é um barco meio grande, que tem um sistema lá de navegação diferente. Porque, obviamente, isso aqui se passa no começo dos anos 1900, ali pelo início do século XX. Nesse grupo, que tá nesse navio lá no Nilo, né? Navegando pelo Nilo, rola um assassinato. Aparece uma mulher riquíssima que tá no navio, que é a Lynette Doyle, que no filme quem faz é a Gal Gadot. A Gal, ela faz a personagem da Lynette e ela aparece morta dentro desse vapor. E aí, o Hercule Poirot, que é o detetive que aparece em vários outros livros da Agatha Christie, coincidentemente, ele está nesse navio. E depois você vai entender o porquê, né? Lendo o livro e vendo o filme, você vai entender por que ele foi parar nesse navio. A Lynette, ela já tava com um pouco de medo de algumas questões que estavam acontecendo, porque ela casou recentemente, e ela casou com um boy, que era boy de uma amiga dela. E aí, o boy largou a amiga dela pra ficar com ela. Ela que, na verdade, né, seduziu o boy. A amiga ficou muito puta com ela, e a amiga começou a perseguir eles. Ela aparecia em todos os lugares que eles iam, a amiga tava lá, perseguindo eles. Então ela tava com um pouco de medo, né, de acontecer alguma coisa, e ela chama o Poirot pra meio que ficar de olho ali, tomar conta pra não deixar nada acontecer. E também tem outras pessoas que estão nesse grupo que ela não confia muito. Então você vai ver os acontecimentos ali do navio, a morte da Lynette e tal, e quem que matou, por quê, quem mais que vai morrer, coisas que começam a acontecer, e tá todo mundo confinado dentro desse navio, entre aspas, dentro desse barco, ali navegando pelo Nilo. É o segundo livro da Agatha Christie que eu leio, e é o segundo livro da Agatha Christie que eu tenho quase que a mesma impressão. Eu acho interessante, eu fico preso na história, eu quero saber o que vai acontecer no final, mas tem uma questão. Eu acho que a Agatha, principalmente por ela ser uma autora de uma geração muito anterior à minha, de uma outra época e tal, eu acho que ela escreve de uma maneira muito pomposa. Eu acho que tudo é muito teatral, sabe? Ele não é... Quando você lê o livro, ele não tem esse aspecto... E até mesmo o filme, ele tem esse mesmo aspecto. Até mesmo a fotografia e mesmo o ritmo do filme, as atuações, a direção do filme, ele é bem teatral. Ele tem muito essa vibe de cinema dos anos 20, 30 e tal, que eu não curto tanto. Eu sei que tem um público, que vai ter um monte de gente que vai achar lindo, poético, maravilhoso, mas eu acho um pouco fake, forçado, sabe? Pelo amor de Deus, tá? É porque eu sou uma farofeira, entendeu? Então eu tenho um pouco de dificuldade de entender a linguagem. Mas eu fico curioso pra saber até o final. Acontecem algumas coisas que são muito interessantes. Eu acho que a Agatha, ela consegue realmente transformar a coisa do final do livro, é realmente um pouco, meu Deus. Toda hora você vai descobrindo coisas que alguma coisa vai fazendo sentido com a outra, e realmente isso é muito interessante. Então o aspecto criminal da coisa é muito legal. De resto, os diálogos e tal, tem essa vibe bem antiga que pra mim não funciona tão bem. Mas não sei, eu ainda vou dar, obviamente eu vou dar outra chance pra Agatha, eu tenho vários outros livros dela na minha estante que eu quero ler. Não amei muito, o filme eu também não amei muito. Eu gostei muito mais do livro do que do filme, na real. Eu achei o filme legal, mas eu achei que o filme exagerou mais ainda nessa coisa pomposa, mas enfim. Eu vou deixar pra vocês me contarem aqui embaixo o que vocês acham. Quem já leu Morte no Nilo, que é um livro super famoso, super clássico e tal. Funcionou, mas eu não amei. Eu dei 4 estrelas pra ele. Também não foi uma nota baixa, tá? Uma nota boa. Mas pro filme, eu acho que eu daria 3. Pro livro, eu dei 4. Outro livro que eu li, que eu não vou me estender muito, porque eu já fiz vídeo aqui no canal, é A Rainha Vermelha, que eu tenho nessa edição aqui da seguinte, que é uma edição exclusiva da Submarino, se eu não me engano, que vem no box, né, que tá até aqui. Então, até quero fotografar esse box pra aparecer no meu Instagram. Até agora eu não fotografei, comprei pra isso. Mas enfim, A Rainha Vermelha eu já falei aqui no canal. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou falar rapidamente só pra quem não pode ver o vídeo, porque o vídeo tem spoiler. Conta a história de... É uma distopia, então conta a história de uma menina que ela tem uma certa idade que você precisa ou ter um emprego ou você precisa se alistar no exército. E ela tá chegando nessa idade de se alistar no exército. Os irmãos dela mais velhos, todos já estão no exército. Ela, obviamente, não quer ir pro exército porque a guerra não acaba nunca e morre muita gente. Ela é uma vermelha, que dentro desse universo da Rainha Vermelha, existem os prateados e existem os vermelhos. Os vermelhos, eles são seres mundanos normais. Os prateados, eles têm algum tipo de poder. Cada pessoa tem um poder diferente, faz coisas diferentes e tal, tudo que você pode imaginar, e os vermelhos não. Então os vermelhos, eles são quase que escravizados pelos prateados, e eles não têm muito o que fazer. Então a gente vai acompanhar a vida dessa menina, só que ela vai começar a tentar se infiltrar no mundo dos prateados, sem querer, na verdade, ela se infiltra no mundo dos prateados, pra tentar meio que destruir por dentro, né? Eu falo pra vocês que eu até falei nesse vídeo, eu não gosto muito da história como um todo, porque eu acho que é uma coletânea de muitos outros livros jovens que eu já li, como Jogos Vorazes, até mesmo como Fúria Vermelha, que eu já falei aqui no canal,
canal, não é tão jovem, mas é uma ficção científica. Se eu não me engano, Fúria Vermelha saiu depois de Rainha Vermelha. Então eu nem posso dizer que é uma cópia. Mas o Rainha Vermelha, ele tem várias, até mesmo a seleção, nessa coisa das castas e de todas as questões de, por exemplo, o príncipe ter que escolher uma princesa através de um jogo, de um game, de uma seleção. Então, assim, tem vários elementos de distopias jovens que parece que eu já li aquilo antes. Então, não amo muito, mas também não é ruim. Eu dei 3 estrelas... Não, eu dei 2 estrelas e meia. Ok, eu dei 3. Eu dei 2 estrelas e meia pra esse livro. Eu vou continuar a série toda, porque eu me propus a ler a série toda. Então, eu vou ler pelo menos os 4 livros que compõem a série. O 5º livro eu ainda não decidi, porque o 5º livro, na verdade, são contos que complementares aos outros 4. A série mesmo é uma quadrilogia, a série original, canon da série. Mas, assim, não tô muito impressionado. Essa é a segunda vez que eu li esse livro. Eu já li esse livro em 2015. Então, eu não lembrava de muita coisa, mas eu já lembrava de algumas outras. Então, eu já sabia mais ou menos o que esperar. E mesmo assim, a leitura não apresentou algo de novo, de diferente pra mim. Eu continuo achando meio que a mesma coisa do que eu achei quando eu li no passado. O meu medo é, todo mundo diz, o primeiro livro é o melhor. Aí eu tô, meu Deus. Imagina os próximos. E os próximos são maiores, né? Os próximos vão crescer de tamanho. Então eu já tô com mais medo ainda, mas vamos ver. Outro livro que eu li também já fiz vídeo no canal. E esse vídeo eu não dei spoiler. Quer dizer, eu faço ele metade com spoiler e metade sem spoiler. Então pode ficar tranquilo pra assistir o vídeo. Então eu vou falar o mínimo possível aqui. É o Obsidiana, que é o primeiro livro da saga Lux, que é da Jennifer L. Armentrout. Eu não tenho esse livro físico. Eu li esse livro no Esquilo, né? Eu fiz uma ação com o pessoal do Esquilo. Inclusive a gente liberou esse livro gratuitamente. Eu acho que ele ainda tá disponível. Se você entrar nesse vídeo do Obsidiana e clicar lá no link que tá na descrição, eu acho que você ainda consegue resgatar o Obsidiana pro seu celular ou pro seu tablet. Eu já falei no vídeo, então eu não vou me estender. Não funcionou, né? Ele conta muito a história dessa coisa de uma menina que vai morar numa cidade pequena e tem pessoas estranhas nessa cidade pequena, tipo, muito bonitas, muito gatas, aparentemente ricas, muito misteriosas. E aí ela não consegue se desvencilhar, ela precisa ficar o tempo inteiro colado neles pra saber o que tá acontecendo. E a gente, obviamente, sabe que esse é um livro é um romance sobrenatural, então ele tem esse aspecto... Já posso falar pra vocês, é uma coisa... A mitologia aqui, a fantasia desse livro é alienígenas, então ela vai se envolver com alienígenas e daí você vai acompanhando o que vai acontecer na vida dela. Obviamente é um livro para um público jovem, então eu não sou esse público, não faz parte do meu público, então perdão, não quero dizer que esse livro não serve para qualquer pessoa. Também não acho que seja um livro, um romance extremamente problemático, porém tem os seus problemas que eu falo melhor no vídeo. Eu acho que o menino trata ela muito mal, eu acho que ele é muito babaca com ela, por algumas razões que eu acho que não se sustentam no livro, sabe? Mas eu acho que para um público jovem que tá começando a ler agora, vai funcionar, é uma leitura rápida, gostosinha, divertida e tal. Realmente pra mim não funcionou, eu não pretendo continuar a série, mas foi uma experiência antropológica pra minha vida, passar por tudo isso, né? Minha psiquiatra me ajuda muito a lidar com esse tipo de leitura, então remédios, psicóloga, bastante coisa. Por enquanto eu tô sobrevivendo, mas não vou continuar, desejo sorte a quem quiser. Pra Obsidiana eu dei 2 estrelas. Outro livro que eu li recentemente, que também foi leitura conjunta dos apoiadores, foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Eu falei recentemente desse livro aqui no canal, naquele vídeo de comprando livros hypados do momento, né? Eu comprei esse livro, inclusive, naquele vídeo, e fiz a leitura, inclusive, do livro físico. Olha como é que eu estou diferente, né? Eu não comprei o e-book para ler. Eu li no que o único que eu comprei. Eu preciso começar a dar uma economizada de dinheiro, né? Parar de comprar o livro em 2 edições diferentes. Posso ler no físico ou no e-book, dependendo do que eu comprar. E eu li esse livro físico, terminei, eu li durante o carnaval, terminei pra gente fazer a nossa live, e ele conta a história, a Biblioteca da Meia-Noite conta a história de uma mulher, ela tem seus 30 e poucos anos, ela passou por várias coisas ao longo da adolescência e tal, que ela foi desistindo. Então, ela queria ser nadadora, na verdade o pai dela queria que ela fosse nadadora, e ela nadava muito bem, só que ela não era o sonho da vida dela, e ela se sentia muito pressionada pra participar de todos os campeonatos, etc, e aí ela desistiu. Daí ela fez uma banda com o irmão e mais alguns amigos, e ela cantava muito bem, mas era mais o sonho do irmão dela do que o dela, e aí quando a coisa foi ficando mais séria, ela se sentiu pressionada e aí ela desistiu. Ela ia morar na Austrália com a amiga dela, que era o sonho da amiga dela morar na Austrália, e chamou ela pra ir também, e fazer a vida dela na Austrália. Quando tava quase tudo certo pra ela ir, ela ficou com medo de ir pra Austrália, e na verdade era o sonho da amiga dela e não dela, e aí ela desistiu. Ela tinha um boy, que o boy tava namorando com ela, tava namorando com esse boy há um tempo, e a coisa foi ficando mais séria, até que esse boy quis casar com ela, e aí ela desistiu do boy. Então, ou seja, a vida
vida dela era uma eterna desistência. Até que com 30 e poucos anos, ela mora sozinha, ela tem um gato, ninguém praticamente fala com ela, os pais já morreram, o irmão não fala com ela, a amiga não fala com ela, o ex-boy não fala com ela mora sozinha com um gato e ela perde o emprego dela. Então ela não tem nada mais, ela perdeu tudo. E ela decide partir dessa pra melhor. E quando ela chega nesse lugar, ela encontra uma biblioteca. E essa biblioteca mostra pra ela várias oportunidades de vidas que ela desistiu de viver. Então tem vários arrependimentos que ela foi tendo ao longo da vida. Então o que teria acontecido comigo se eu não tivesse desistido da natação? O que teria acontecido comigo se eu não tivesse desistido desse cara? Mas também vários outros arrependimentos aleatórios. Tipo assim, o que teria acontecido comigo se eu não tivesse cortado o cabelo naquele dia tal? E na verdade esse livro ele se apoia muito nessa toda essa teoria da física quântica, de multiverso, né? Que todo momento que você escolhe alguma coisa na sua vida, faz alguma escolha, você gera uma bifurcação na sua vida, onde existem os dois universos, o que você fez uma coisa ou que você fez a outra. E essa biblioteca te dá acesso a todas essas possibilidades de multiversos diferentes. E o objetivo dela é tentar encontrar uma vida que vale a pena viver. Então é isso. Não vou continuar porque muitas coisas vão acontecer depois disso. Enfim, um monte de coisa acontece. O Matt Haig ele é conhecido por escrever esse tipo de livro que ele é quase uma ficção científica, mas ao mesmo tempo ele é uma autoajuda. Então ele tem uma reflexão sobre depressão, sobre suicídio, sobre vida moderna, sobre ansiedade, sobre escolhas, sobre arrependimento, sobre um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele tem esse aspecto da física quântica, da ficção científica, viagem no tempo, encontrar outras pessoas, etc. Então eu gostei muito desse livro porque eu acho que esse livro me encontrou num momento que foi importante pra mim, né? Em dezembro eu comecei meu tratamento, eu já sempre soube que eu era uma pessoa muito ansiosa, já falei disso aqui no canal. Em dezembro eu fui na psiquiatra pela primeira vez, voltei a fazer terapia e a minha psiquiatra falou, você tem uma ansiedade forte e você tem uma depressão leve. Então eu comecei a tratar isso recentemente, comecei a tomar meus remédios e hoje eu já sinto uma diferença. Eu ainda não tô no lugar que eu quero estar, mas eu já sinto uma diferença bem grande do ano passado pra esse ano, tá sendo muito melhor pra mim. Então foi muito interessante ler esse livro nesse momento, sabe? Vivendo isso tudo. Porém, eu também tive, durante a discussão que a gente teve com os apoiadores, algumas pessoas que já convivem com depressão há muito tempo, que têm níveis de depressão bem diferentes do meu, não se sentiram confortáveis com algumas coisas, com algumas discussões no final, com algumas resoluções do livro e tal. Então, não é que necessariamente vai funcionar pra todo mundo. Eu vejo que é um livro que divide muitas opiniões. Pra mim funcionou, eu achei divertido, não achei perfeito, não achei que foi, nossa, o livro mais incrível ou dos melhores livros que eu já li, mas eu achei muito legal, fiquei muito preso no livro. No final do livro eu fiquei até um pouco emocionado, então pra mim foi uma leitura que valeu a pena. Eu dei 4,5 estrelas, só porque eu acho que chega um momento do livro no meio que ele fica um pouco arrastado, mas fora isso, tá show. Outro livro que eu também fiz vídeo aqui no canal, então também não vou me estender. Vocês que assistam o vídeo, eu, hein? Tô achando que vocês estão muito escuros. Quer dizer, eu estou muito escuro. Vou dar uma clareada aqui nessa luz pra vocês ficarem um pouco mais claros. Mas um livro que eu já fiz um vídeo aqui recentemente no canal foi Pequenos Segredos Fatais, da Wanda M. Morris. Pequenos Segredos Fatais, ele conta a história de uma mulher negra. Ela é advogada. Ela é uma advogada muito boa. Ela trabalhava com um cara num escritório de advocacia. E aí esse cara saiu do escritório de advocacia e foi pra uma empresa de transporte grande. E aí ele puxou ela pra essa empresa de transporte. Então hoje ela trabalha lá. Ele é o diretor jurídico da empresa. Ele é o cara, o manda-chuva do jurídico da empresa. E ela responde a ele, né, num cargo abaixo, mas ela responde a ele até que esse cara é assassinado. E a gente vai descobrindo coisas, por exemplo, ela encontra o cara morto no escritório dele, na sala dele, da empresa, né? E ela não conta pra ninguém porque ela fica com medo de ser envolvida naquele assunto. Além disso, a gente vai descobrir que ela tinha um caso com esse cara. Então ela tinha uma relação com esse boy. Além disso, a Alice, ela também tem toda uma história de vida muito complicada que você vai acompanhar nesse livro também. Porque o livro fica indo do passado pro presente, do presente pro passado. Então a gente vai entender que a Alice, ela veio de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, da Geórgia, né? Que é perto de Atlanta. Hoje ela mora em Atlanta, que é a capital da Geórgia, e ela morava nessa cidadezinha pequena. A Geórgia como um todo, o sul dos Estados Unidos como um todo, sofreu muito na época escravocrata dos Estados Unidos. Hoje em dia a Geórgia é um estado que tem, a maioria de pessoas são negras, mas mesmo assim ainda existe um preconceito muito forte, muito arraigado. O sul dos Estados Unidos tem toda uma questão da época dos estados confederados e de como isso ainda é presente nos Estados Unidos, principalmente agora durante a eleição do Trump. Isso voltou mais ainda à tona, então ainda tem muita dificuldade pro povo negro, não só nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, como a gente já sabe, mas os
Estados Unidos tem uma justificativa nessa questão dos Estados Confederados, etc, etc. A gente vai entender que tá tudo interligado aqui nesse livro. Então, a gente vai acompanhar a vida dessa menina quando ela era criança. Ela morava com uma mãe alcoólatra, uma mãe que tinha vários outros problemas. Quem praticamente cuidou dela e do irmão era uma vizinha. Depois a mãe dela casou com um policial que fazia coisas absurdas com ela. Inclusive, é importante vocês saberem, eu vou ter que falar aqui, se você não quiser saber, pula essa parte. Mas eu vou ter que falar pra vocês que esse livro tem um gatilho de abuso sexual, então é importante saberem já sobre isso. Além de, obviamente, racismo, etc. Você vai entendendo um pouco como é essa personagem, né? A construção da cabeça dessa personagem. Por que quando ela encontrou um cara morto, ela fugiu da cena pra não ser envolvida naquele assunto, entendeu? Então tem várias questões. E aí ela é promovida pro lugar dele. Então ela é promovida pro lugar dele e aí ela se torna meio que, tipo, suspeita, né? Do nada a mulher, ela é promovida pro lugar do cara. Começa um zum na empresa de que ela tinha um caso com um cara. As coisas começam a ficar meio que feias pra ela. E obviamente outras coisas vão acontecer que eu não posso contar. Eu falei muito desse livro no meu vlog, então vai lá assistir. Eu não dou spoiler, pode ficar tranquilo. Basicamente eu falo um pouco do que eu tô falando aqui pra vocês, mas eu também falo mais da minha opinião. Gostei muito do livro, achei muito legal. Foi uma leitura que eu fiquei muito preso até o final pra saber o que ia acontecer. Acho que tem algumas questões ali que, pra mim, mais de cenário, sabe? Do mundo empresarial. Que eu fiquei me questionando se isso aconteceria no mundo empresarial de verdade. Porém, eu nunca passei por um assassinato dentro de uma empresa, né? Primeiro ponto. Mas a própria Wanda Morris, que é a autora do livro, ela foi advogada de empresas americanas enormes. Então, ela sabe o que ela tá falando, né? Ela não é uma escritora que tá escrevendo sobre um universo que ela nunca viveu. Ela viveu esse universo de mundo corporativo, como advogada também. A própria Wanda Morris é uma advogada. Então, ela sabe o que ela tá falando. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, será? Mas é isso também, né? É um outro país, é uma outra cultura. As coisas podem funcionar realmente de maneira diferente. Então, foi só isso que eu fiquei meio assim. Mas fora isso, é uma leitura muito legal, muito boa. Gostei muito. Obrigado pela Editora Nacional que me mandou o livro e que me convidou pra essa divulgação aí pra vocês. Espero que vocês leiam, porque esse livro está sendo super elogiado, hein? Pelo amor de Deus. Mais um livro lido, foi um que eu tô prometendo desde janeiro pra ler, mas só agora que eu peguei. Foi o Véspera, da Carla Madeira. O Véspera é o segundo livro que a Carla Madeira publicou. Saiu pela Record no final do ano passado, acho que foi setembro, se eu não me engano, de 2021. O livro anterior dela que eu li é o Tudo é Rio, mas o Tudo é Rio saiu em 2014. Depois ele foi relançado em 2019. E aí depois ele foi relançado pela Record em 2021, no começo do ano. E o Tudo é Rio é o segundo livro nacional mais vendido, obviamente do Brasil, né? Porque é nacional. Mas é o segundo livro nacional mais vendido depois de Torturado. E eu amo o Tudo é Rio, achei maravilhoso. Foi uma leitura que a gente fez também pro grupo de apoiadores. E aí eu falei, preciso continuar lendo outros livros da Carla Madeira. E aí eu peguei Véspera pra ler. Primeiro que eu amo essa capa. Eu acho que a Record tá fazendo um trabalho incrível com as capas desses livros. Tá muito lindas. E elas têm uma coerência, uma coesão entre elas que eu gosto muito. Véspera é um livro um pouco maior. E ele tem uma sinopse que eu fico, meu Deus, é muito boa. Conta a história de uma mulher que é a Vedina. A Vedina, ela tem um filho de 5 anos e ela é casada com o Abel. O filho dela é um demôniozinho, tá? Ele é um diabinho, ele corre, ele quebra, ele faz confusão, aquela coisa toda. O casamento da Vedina com o Abel tá péssimo, tá muito ruim. O Abel é um cara que ele não demonstra muito bem sentimento, ele é um cara fechado, ele é um cara duro, ele é um cara meio que sem emoção. E a Vedina, ela tá já meio cansada do Abel e ela já não tá mais, entendeu? O filho enche o saco dela e ela não sabe entender se ela tá com problema porque ela não consegue ter uma relação com o filho saudável. Ela também não consegue ter uma relação com o marido saudável e ela não sabe se uma coisa tem a ver com a outra. Até que um belo dia ela vai levar o filho pra escola, o filho faz uma confusão em casa, quebra coisa, aquela treta toda. Ela vai levar o filho pra escola e o filho tá fazendo uma confusão, uma zona no carro, até que ele irrita muito ela para o carro, bota ele para fora do carro, no meio da rua e fala, tchau, vou embora. E aí ela vai embora com o carro e larga o garoto pra trás, de 5 anos. Só que ela só queria dar um susto nele. Só que era uma rua de mão única. E aí ela não consegue voltar, ela tem que dar a volta no quarteirão. Quando ela dá a volta no quarteirão e volta, a criança não está mais lá. E aí, a gente vai acompanhar o presente da Vedina, onde ela fica desesperada, meu Deus, o que vai acontecer, o que o Babel vai falar, o que a polícia vai falar, o que minha família vai falar, o que tá acontecendo com a criança, tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente vai começando a acompanhar a trajetória de vida de todos esses personagens, desde criança. Então, a gente vai acompanhar o Abel, que é o marido, e toda a vida do Abel desde criança. O Abel tem um irmão gêmeo, que na verdade era pra ser Pedro e Paulo, porque a mãe é muito religiosa, fanática religiosa total. Só que o pai, que bebe muito e briga muito com a mãe não gosta de transar, a mãe é cheia de coisa, o pai fica puto, registra as crianças com o nome de Abel e Caim. E Abel e Caim são conhecidos na Bíblia por Abel ter matado Caim. E aí ele registrou os filhos como Abel e Caim,
que eram irmãos também que se mataram na história bíblica, e a mulher ficou possessa. Então, por anos e anos, eles não se chamavam Abel e Caim, se chamavam Abel e Abelzinho. A mulher não chamava o filho de Caim de jeito nenhum. Enfim, aí a gente vai acompanhando a vida deles quando criança, eles como gêmeos idênticos, sendo tratados como gêmeos, depois eles vão pra escola, como que a vida deles começa a se afastar um do outro, as personalidades começam a ficar diferentes, pessoas que eles conhecem, as interações que eles têm, a relação familiar, depois como eles vão conhecendo outras pessoas até chegar na Avedina e no filho de 5 anos. Então, você vai acompanhar a vida de toda essa galera até o momento que ela larga o filho. Gente, é um livro incrível. A Carla escreve maravilhosamente bem. Eu acho que se você não está curioso com essa sinopse que eu falei, eu não sei mais o que fazer pela sua vida, porque realmente é uma sinopse que chama muito a atenção. Eu acho que a Carla, ela escreve, você lê o livro dela e fala, nossa, isso aqui daria uma novela da Globo incrível. Eu não sei por que a Globo não compra logo pra fazer uma minissérie desse livro, ou do Tudo é Rio. Eu até acho que vai acontecer, porque se eu não me engano, a Carla, ela é roteirista e ela já fez vários trabalhos pra Globo. Então eu acho que em algum momento vem aí. Então eu já esteja vindo, eu nem tô sabendo. Mas é incrível como ela conta essa história, os personagens, é tudo muito, muito realista. Muito. Parece que realmente você tá vendo uma novela e que essas pessoas existem e você consegue imaginar elas, é incrível. O único defeitinho desse livro pra mim, diferente de Tudo é Rio, é que eu acho que a metade desse livro, o meio desse livro, ele é um pouco mais arrastado. Ele é um pouco mais lento. Mas se você entrar nesse livro sabendo que ele não é um livro apenas sobre uma mulher que abandona o filho, não é esse o mote do livro, entendeu? O livro é sobre a vida de todos esses personagens até culminar no abandono, tá? Então, tipo, não é sobre o abandono, não é sobre uma investigação policial, uma mãe procurando o filho na imprensa, nas ruas, pistas pra achar uma criança. O livro não é sobre isso. O livro é sobre a vida dessas pessoas desde que eles eram crianças, desde que eles nasceram até o momento do abandono do filho do Abel. Então, pensa nisso antes de ler. Eu acho que eu fui com uma outra cabeça e eu fiquei um pouco tipo, tá, e aí? Mas depois eu entendi e eu amei mesmo assim. Eu dei 5 estrelas pro livro. Eu ainda não decidi se eu vou favoritar ou não, mas eu quero muito favoritar, porque eu me envolvo muito nessa história. Eu fiquei muito envolvido, queria muito saber o que ia acontecer. Li muito rápido, li em uns 2, 3 dias. Embora ele tenha uma narrativa um pouco mais densa, um pouco mais... Eu acho que a Carla, ela faz umas reflexões maiores do que, por exemplo, em Tudo é Rio. Tudo é Rio, acho que ele é mais objetivo, sabe? Do que esse livro. Mas é isso, esse é um livro maior também, né? Esse é um livro que tem umas 60 páginas, não, 80 páginas a mais do que Tudo é Rio. Eu acho que podia dar uma enxugadinha. Eu acho que é só essa questão que eu faria. Eu acho que eu daria uma enxugadinha no livro, mas é muito bom mesmo assim. 280 páginas também, né, gente? Não é um livro de 600 páginas. Vai ler. Okay. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar de Reminders of Him, o livro mais recente da Colleen Hoover, que acabou de sair. Saiu em janeiro, se eu não me engano, e eu tô também desde janeiro enrolando pra ler esse livro. E aí eu falei, não, preciso terminar. O maravilhoso desses livros em inglês, quando sai da Colleen Hoover, é que eles sempre entram no Kindle Unlimited, o que é perfeito, porque você consegue ler de graça. O problema é que é em inglês, né? Mas, além disso tudo, eu peguei o audiobook desse livro também. Porque a maioria, a grande maioria, eu acho que, sim, 90% dos livros da Colleen Hoover, eu ouvi audiobook. Eu não li fisicamente, eu fui ouvindo os audiobooks. Então, eu tenho quase que uma relação afetiva com os audiobooks da Colleen Hoover, e eu quis voltar pra essa experiência porque já tem um tempo que eu não ouço, né? O último livro da Colleen Hoover que eu li foi o Lila, que eu não gostei muito, e foi no final de 2020, não foi? Eu acho que foi. Então, assim, já tinha mais de um ano que eu não ouvi um audiobook dela, e Lila não tinha sido um audiobook, quer dizer, não tinha sido um livro bom. Então eu fiquei tipo, ai, saudades de um livro bom da Colleen Hoover. Eu ouvi o audiobook por um bom tempo, e no final eu peguei o livro pra terminar, porque o livro eu leio até um pouco mais rápido do que o audiobook. E aí terminei, então, ou seja, eu li e ouvi o audiobook ao mesmo tempo. Muita gente pergunta onde eu ouço audiobook em inglês. No Audible, que é o serviço da Amazon, e custa caro, tá? Então, não recomendo, mas é caro. Mas é isso, é onde tem audiobooks em inglês novos, né? Sempre que sai um audiobook, um livro novo, acaba indo pra lá. Bom, vamos lá. O que o Reminders of Him conta? Qual é a história que esse livro conta? A gente vai acompanhar a vida da Kenna. A Kenna, ela era uma jovem dos seus 20, 21 anos, 22 anos, que eu acho que ela tinha 21, 22 anos, que ela tinha um namorado, que era o Scotty. Eles moravam numa cidadezinha, e a Kenna, ela sempre teve um problema com a família, assim, a mãe dela cagava pra ela, ela meio que se criou, depois dos 14 anos, ela meio que se criou sozinha. Kenna namorava o Scotty, e aí acontece uma parada, que a gente só vai entender mais pra frente no livro, então eu não vou entrar em detalhes, mas acontece um acidente e o Scotty morre. E a Kenna, ela acaba indo presa pela morte do Scotty, né? Ela foi presa, mas assim, não necessariamente
morte injustamente. Mas você só vai entender o que aconteceu mais pra frente. Mas é importante que vocês entendam isso. Ela vai presa e ela fica 5 anos presa. Não injustamente. E aí, quando ela sai da prisão, ela vai atrás do filho deles. Porque ela engravidou da filha, na verdade. Ela engravidou do Scottie. Ela só descobriu que tava grávida depois que o Scottie já tinha morrido. O Scottie morreu sem nem saber que ela tava grávida. Ela teve a filha dela no presídio, a Diem, que é uma menina. E a Diem, ela nem teve como ficar com a menina. A menina teve a menina e a menina foi entregue pros pais do Scottie. Porque a mãe dela também cagava e andava. Então a menina foi criada pelos pais do Scottie. E aí a Ken, ela sai do presídio 5 anos depois e ela volta pra cidadezinha pra tentar encontrar os pais do Scottie e encontrar a filha e tentar entrar na vida da filha. Porém, os pais do Scottie odeiam ela, porque ela foi presa, culpada pela morte do filho deles. Então eles não querem ver ela de jeito nenhum. E ela chega na cidade e quem começa a interagir com ela e vai ajudar ela de alguma forma é o Ledger. O Ledger era o melhor amigo do Scottie. Só que, obviamente, Colin Hoover, né? Então a gente já sabe que vem um romance por aí. E é isso, só posso contar isso da sinopse, né? Obviamente, coisas vão acontecer e tal. Eu adorei esse livro. Eu não tava esperando gostar tanto. Quando eu li a sinopse, eu falei, talvez eu goste, mas talvez eu não sei. Eu acho que talvez eu não quisesse esse romance, mas eu gostei muito do desenrolar do livro. Eu gostei muito. Eu nem sei o que as pessoas estão achando. Eu nem sei se as pessoas estão elogiando esse livro. Eu fiquei muito envolvido, eu fiquei muito comovido com esse livro. É óbvio, não é perfeito, tá? Não é, ai meu Deus, é incrível, não sei o quê. Eu não acho que seja... Eu ainda tô na dúvida. Eu fiquei na dúvida, eu falei, será que é o meu livro preferido da Colleen Hoover? Eu não sei, mas eu gostei muito. Eu gostei muito dos personagens. Eu gostei muito das brigas, das tretas, das confusões. Eu fiquei em muitos momentos pensando, nossa, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, sabe? O que eu faria se eu estivesse no lugar dessa família? Se eu fosse, né, da família do Scottie, como que eu receberia essa menina? E pode parecer uma bobeira, mas lendo o livro vocês vão entender a gravidade das coisas que aconteceram, sabe? Então, é realmente isso que eu gosto da Colleen Hoover. Ela te coloca em situações, são romances, que ela te coloca em umas situações que você fica realmente sem saber o que você faria se você estivesse no lugar do personagem, entendeu? A própria Colleen Hoover, quando ela começou a escrever o livro, ela escreve isso no final, ela fala, quando eu comecei a escrever esse livro, a minha intenção era que ele fosse uma comédia romântica, que é os rom-coms, né? Que é tipo esses livros que eu não gosto, né? Teto pra Dois, etc. Ela quis, pelo amor de Deus, Colleen Hoover, não vai por esse caminho, não desiste da treta, não desiste do dedo no cu e gritaria, pelo amor de Deus. Mas eu tô sentindo que a Colleen Hoover, ela tá querendo... Ela já escreveu tantos livros, né, gente? A Colleen Hoover escreveu mais de 20 livros, até onde eu sei. Ou por aí, 18, 19. Acho que 20. Contando mais de 20. Então, assim, ela já escreveu tanta coisa que ela tá, tipo, querendo experimentar outras coisas, né? Ela já escreveu alguns livros mais adultos, mais policiais, alguns livros mais sobrenaturais. Então, ela tá tentando fazer algumas coisas diferentes. E eu acho que ela tentou começar esse livro como uma comédia romântica e ele não tem nada de comédia romântica. Tipo, aquilo. É Colleen Hoover, sabe? Você fica tenso o tempo inteiro, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? A qualquer momento tudo vai se destruir, vai acontecer uma merda, todo mundo vai brigar, vai se odiar, você já sabe que isso vai acontecer, e acontece várias vezes nesse livro também. Eu gostei muito das reflexões, eu gostei muito das discussões, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito de tudo, sabe? Da filha dela de 5 anos, a personalidade da menina. Tem uma personagem com síndrome de Down também no livro, que é muito divertida. Então, assim, eu gostei muito do livro. Eu gostei muito de verdade. Eu dei 5 estrelas e favoritei, perdão. Eu acho que algumas pessoas vão falar assim, pelo amor de Deus, você gostou desse livro? Eu não sei, eu realmente não estou acompanhando, eu não tô sabendo se esse livro tá sendo bem recebido ou não. Eu tô falando sem a menor noção. Eu não sei, tá? Eu não vi ninguém falando no Instagram, canal de vídeos de ninguém, nada. Twitter, não sei. Então, eu realmente gostei muito. É uma opinião completa. Sempre, todas as minhas opiniões são minhas, né? Mas eu sei que muitas vezes o que a gente lê e vê na internet acaba influenciando a gente de uma certa forma. Mas pra esse livro eu realmente não faço a menor ideia. Então, eu gostei muito. Fiquei muito emocionado, comovido. Eu quase chorei no final do livro. Feliz que Colleen Hoover entregou mais uma vez. Finalmente, porque depois de Lila tava difícil. Eu acho que é muito melhor do que Até o Verão Terminar. Sei lá, eu não sei, eu não consigo decorar o nome desse livro. O nome em inglês é Heart Bones, né? Mas em português virou esse nome grande, que eu acho até um nome bom, é que eu não consigo decorar mesmo. Até o Verão Terminar. Mas antes que o verão termine. Não tem um livro... Ah, não, é Antes que o Dia Termine. Um filme da... Jennifer Love Hewitt, que, nossa, gente, esse filme me faz chorar. Que é, assim, é desesperador. Você já viu esse filme? Você já viu esse filme, Antes que o Dia Termine? É um casal, aí eles estão num carro, aí eles sofrem um acidente e a mulher morre. Aí ele fica muito mal, tipo, ele acabou de pedir ela em casamento, eles vão casar, aí a mulher morre. Aí ele dorme, quando ele acorda, a mulher tá do lado dele e o dia tá acontecendo exatamente igual o dia anterior. E tudo que ele tenta fazer pra mudar o final, que é ela morrendo, toda vez não consegue. Tipo assim, ele tá no loop
Não, não é um looping, porque ele viveu um dia, ela morreu. Aí no segundo dia, ele acorda e o dia começa a acontecer exatamente igual ao anterior. Aí ele vai tentando mudar, tipo, ao invés de fazer a barba, eu vou fazer uma outra coisa. Mas tudo continua acontecendo exatamente igual. Então ele sabe que no final do dia vai dar merda. Então ele vive aquele dia com ela intensamente, porque ele sabe que no final ela vai morrer. Meu Deus, é desesperador esse filme. Eu assisti com a minha mãe quando eu era adolescente. A gente chorava. Eu tenho DVD desse filme, tá no armário. Enfim, gente, é isso. Eu aqui falando coisas aleatórias da vida, como sempre. Mas acabou, falei de todos os livros. Eu acho que eu até falei num tempo recorde, ó. Ficou 47 minutos de bruto. O Rodolfo vai amar editar. Delícia! Bom, espero que vocês tenham gostado dos livros que eu falei. Comprem no meu link, por favor. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam pra gente continuar essa conversa. E é isso. Um beijo, me siga no TikTok. Tchau, tchau.